Hoje eu vou trazer uma palavra que diz assim: certo e errado. Em Romanos 14, versículo 1, diz assim: aceitem o fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Meus irmãos, muitas vezes o juízo que fazemos das pessoas acaba voltando-se contra nós mesmos, porque ao analisar o outro, quase sempre somos influenciados pelo nosso modo pessoal de ver as coisas e os fatos. Em contraste com isso, um dos malfeitores crucificados ao lado de Jesus confessou merecer o castigo que estava recebendo. Aplicou o certo na pessoa certa, que era ele mesmo, e no tocante a Cristo, aplicou também o certo, reconhecendo-o como Senhor, sendo salvo da condenação divina que lhe cabia. No versículo em destaque, Paulo passa uma lição quando nos instrui a aceitar nosso irmão como pessoa, separando-o de suas atitudes erradas. Antes de julgar o outro, reflita nos motivos que você tem para julgá-lo. Amém, irmãos? A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, é sempre um motivo de muita honra e de muita alegria poder compartilhar aqui com vocês essa palavra que veio do céu para o meu coração. Eu sou o Carlos Maia e hoje quero compartilhar uma palavra que confronta o nosso coração e ao mesmo tempo traz libertação. Está escrito: aceitem o fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Está lá em Romanos 14, versículo 1. E também vemos um exemplo profundo na cruz, em Lucas 23, versículo 42. Diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o certo e o errado, não apenas sobre julgar o próximo, mas sobre julgar a nós mesmos com justiça e misericórdia. Na primeira parte eu quero falar quando o juízo se volta contra nós. Paulo nos adverte: aceitem o fraco na fé. Isso significa que nem todo comportamento diferente do nosso merece condenação. O problema é que, ao julgarmos, usamos a nossa própria régua e muitas vezes esquecemos que essa régua está torta, marcado pela nossa experiência, pela nossa cultura e pelas nossas limitações. E qual é o perigo? O juízo que aplicamos ao outro, um dia pode ser aplicado contra nós. Jesus mesmo disse, em Mateus 7, versículo 2, com a medida que medirem, vocês serão medidos. Nós
vemos o exemplo do ladrão arrependido. Na cruz, 2 homens estavam ao lado de Jesus. Um zombou, o outro olhou para si mesmo e disse: nós recebemos o que merecemos. Está lá em Lucas 23, versículo 41. Esse homem, ele reconheceu o certo e o errado. O certo, ele estava pagando pelo que fez. O certo sobre Cristo, Jesus era inocente e Senhor. E por reconhecer o que era certo diante de Deus, recebeu a promessa em Lucas 23, versículo 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Devemos separar a pessoa da atitude. Em Romanos 14, versos 1, nos ensina algo precioso. Diz assim: aceite o irmão como pessoa, mas não aceite o pecado como normal. Queridos, não é sobre passar a mão na cabeça do erro, mas sobre não condenar a alma de quem errou. Deus não nos chamou para sermos juízes implacáveis, mas para sermos testemunhas da graça. Então, meus irmãos, minhas irmãs, antes de apontar o dedo para alguém, pergunte: o que está me motivando a julgar? Estou medindo com a medida de Deus ou com a minha? Já pedi ao Senhor que me mostre onde eu também preciso mudar? O certo não é fingir que o erro não existe, mas avaliar com amor e misericórdia, lembrando que todos carecemos da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, temos que ter muito cuidado ao julgarmos as pessoas. Vamos fazer agora uma oração por humildade e discernimento. Amém? Vamos orar. Senhor, tira de mim o espírito de crítica que fere e que condena. Me dá olhos para ver como o Senhor vê. Ajuda-me a separar a pessoa do erro e a entender misericórdia como o Senhor estendeu para mim. Me ensina a julgar com justiça, mas também a amar com intensidade. Que eu não me esqueça que fui alcançado pela graça. Amém? Amém, meu Deus. Glória a Deus. E qual é o certo que salva? O ladrão na cruz não tinha tempo para fazer boas obras. Não tinha como reparar tudo o que fez, mas fez o certo no momento certo. Reconheceu Jesus como Senhor. O certo que salva não é nossa perfeição moral, mas nossa fé sincera em Cristo. Amém, meus irmãos? Como viver o certo no dia a dia? Primeiro,
Antes de falar, ore. Peça que o Espírito Santo guie as suas palavras. Segundo, procure entender antes de criticar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes há uma história por trás do comportamento. Terceiro, ame mais que julgue. O amor cobre multidão de pecados. Quarto, aprenda com o exemplo do arrependido. Reconheça seus erros e confesse a Cristo. 5. Use a Bíblia como régua e não a sua opinião. Amém, meus irmãos? Oh, glória! Separei, queridos, alguns versículos que fortalecem essa verdade. Em Tiago 2, versículo 13, diz assim: se, porém, alguém não tem misericórdia, será julgado sem misericórdia. E lá em Mateus 7, versículo 1, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. E em Provérbios 19, versículo 11, diz assim: a brandura do coração do homem é a sua honra. Amém, meus irmãos? Oh, glória! Agora vamos fazer uma oração de encerramento e de entrega. Oremos, queridos. Senhor, eu não quero ser rápido para apontar o erro do meu irmão. Quero ser rápido para perdoar, para amar e viver o certo diante de Ti, e a enxergar que só a Tua graça me mantém de pé. Assim como o ladrão arrependido, eu clamo: lembra-te de mim quando vieres no Teu reino. Amém. Querido irmão e querida irmã, se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: quero viver o certo diante de Deus. Querido, curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Eu sou Carlos Maia e eu declaro: a misericórdia que você planta hoje será a colheita que te alcançará amanhã. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso, uma manhã abençoada. Você e toda a sua família. Amém.